Eu não sei o que é que eu faço, estou num beco sem saída. E aí, pessoal do sétimo ano, professor Douglas, com esse retorno maravilhoso das aulas. Pessoal, tava morrendo de saudade de vocês. Ainda estou, na verdade, né? Porque nós não tivemos nenhuma live ainda e também não voltou às aulas presenciais, mas o prof não vê a hora e está torcendo para que tudo isso passe e muito depressa, tá bom? Logo, logo estaremos juntos na sala de aula de novo. Pessoal, hoje eu já comecei com o chapéu para dar um climazinho diferente, aquele negócio professor sertanejo, né? Que vocês estão meio acostumados, mas eu vou tirar para não é, atrapalhar a nossa aula aí, não tirar o foco. Gente, na última aula de história, nós falamos sobre a arte no Renascimento, nós falamos dos principais artistas renascentistas, as técnicas que eles empregavam, e agora a gente vai falar de um outro momento que aconteceu mais ou menos na mesma época, tá? Em que o Renascimento, a arte do Renascimento, que foram as reformas na igreja cristã, no cristianismo, tá? As reformas protestantes. Tá lá na página 146 da apostila de vocês. Não se preocupem porque as atividades eu vou passar como tarefa, essas atividades que ficaram para trás. Então, página 146, capítulo 13, o cristianismo em reforma. Uma religião, várias igrejas. Agora a gente vai ver essa divisão do cristianismo, a divisão da igreja católica. Vamos lembrar, gente, que antes era a igreja católica quem levava o cristianismo adiante. Depois da reforma protestante, surgiram várias outras denominações que são consideradas também cristãs, como por exemplo a igreja evangélica, tá? Vou dar alguns exemplos, tipo Martinho Lutero, que vem com a reforma do luteranismo, saiu a igreja luterana, saiu a igreja, ou por exemplo o calvinismo, saiu a igreja puritana, a igreja presbiteriana, que são igrejas conhecidas até a nossa atualidade. Mas antes da gente entrar necessariamente nas reformas, tá, protestantes, né? Porque reformas protestantes eram aqueles que protestavam contra algumas práticas da Igreja Católica e acabaram fundando suas próprias igrejas, suas próprias doutrinas, tá? Mas antes disso a gente vai ver um pouquinho sobre a questão da queda ali da Igreja Católica, dessa questão da crise na Igreja Católica, tá? Mas tem uma perguntinha, duas perguntinhas ali na página 146 que diz assim, ó, você já pensou nisso? A igreja que você conhece tem semelhanças ou diferenças estéticas com uma dessas retratadas? Temos duas imagens ali. Uma é o interior de uma igreja evangélica da confissão luterana, tá? E a outra uma igreja presbiteriana. Ô, professor, tá? Não para de chegar aí mensagem. Gente, já tirei aqui, tá bom? Então temos duas igrejas ali, uma luterana e uma presbiteriana. São duas igrejas muito parecidas, né, gente? Muito parecidas essas duas igrejas, tá? E com certeza eu tenho uma plena convicção de que vocês já devem ter se deparado com uma igreja dessa maneira, ou que tem até semelhança com a própria igreja de vocês, né, gente? Então, quem é pertencente à igreja evangélica, normalmente o interior é bem parecido uma da outra, né? E não muda muito para a igreja católica. A igreja católica com alguns elementos, com alguns detalhes ali da igreja católica, da doutrina, da fé católica, tá, gente? Então, assim, ó, o que é possível saber sobre as igrejas considerando as semelhanças e as diferenças que existem entre os templos cristãos representados? O que dá para ver, gente? Ainda eles utilizam, tá, a cruz como um símbolo sagrado, só que se você for para uma igreja católica, por exemplo, ainda eles utilizam o crucifixo, e muitas igrejas protestantes já não, só a cruz mesmo, sem o Jesus ali morto. Você vai ver alguns elementos da igreja católica, por exemplo, alguns santos, algumas coisas assim, representadas dentro da igreja, né? Nossa Senhora, alguma coisa assim, e na igreja protestante, na igreja evangélica, você não vai ver esses elementos, tá?
Agora vem um texto ali da página 147, tá? Que é o primeiro textinho que eu queria ler com vocês e já explicar algumas coisinhas sobre esse texto, tá? As mudanças socioeconômicas na Europa chegam na religião. Nós vimos as mudanças na sociedade, nós vimos as mudanças na economia, na política, nas cidades, o comércio e tudo mais. Agora a gente vai ver que também chegou na religião. Conforme estudamos nos módulos anteriores, diversos aspectos da vida europeia vinham sofrendo transformações desde a Baixa Idade Média. A economia, a sociedade, a política, a cultura, as práticas e algumas convicções religiosas também se transformaram. Naquele momento, a Igreja Católica deixou de ser a única religião cristã na Europa Ocidental. Esse processo de transformação é conhecido como reformas religiosas ou reformas protestantes, tá? Por que eu falo reformas, tá? Porque aconteceram mais do que uma e surgiram várias outras igrejas, mas isso a gente vai ver com o decorrer aqui dessa nossa aula. Continuando aqui, organizaram-se outras igrejas e a própria Igreja Católica também passou por transformações, porque aconteceu a reforma protestante, mas aí acontece também a contra-reforma da Igreja Católica, que foi a reação da Igreja Católica mediante essa divisão. Tá? Eles tiveram que reagir, porque eles estavam perdendo muitos fiéis. Então veio a contra-reforma, que foi uma repaginada na própria Igreja Católica. Tá? Continuando aqui, ó. Assim, nas primeiras décadas do século XVI, ainda temos o cristianismo como principal pilar religioso da Europa, mas a partir de então, a devoção dos fiéis passou a ser disputada por diferentes igrejas. Ainda é, né, gente? Foi um momento de perda da supremacia católica e do surgimento das chamadas igrejas protestantes. Por isso que muita gente fala assim, às vezes o IBGE, alguma coisa, um censo, vai lá na tua casa e pergunta qual que é a tua religião? Se é católico, se é protestante ou outros? Tá? O protestante é toda a igreja que é cristã, mas que não é católica. Toda a igreja evangélica, vamos usar essa denominação, é uma igreja protestante, tá, gente? Ó, a igreja católica, ostentação, poder e crise. Ó, professor, a igreja católica ostentava na época, já dava um funkzão nervoso ali, né? Enfim, funkão de ostentação. Realmente a igreja estava ostentando, era muito dinheiro que corria na igreja católica e muito poder, tá, gente? Mas olha, aí ela acabou sendo audaciosa e veio com algumas obras ali que não precisavam aquele tamanho ou aquele investimento tão grande. Quer ver um exemplo? Ó, a Europa respirava ares renascentistas quando, em 1503, sob as ordens do Papa Júlio II, inicia-se os projetos para a construção de uma nova basílica dedicada a São Pedro em Roma. Tem ali a planta dessa nova basílica. Sabe o que é? É a Basílica de São Pedro, a principal catedral católica, mas era um investimento muito alto, mesmo a igreja tendo muito poder, mesmo a igreja tendo muito dinheiro, era um investimento muito alto para a igreja católica, tá? Então assim, você vai ver que depois ela vai se corromper por isso, tá? Porque ela investiu muito dinheiro nisso tudo. Mas assim, gente, ó, presta atenção, ficou meio escuro, né? Não sei porque do nada ficou meio escuro minha imagem aí. Melhorou? Melhorou? Não, ainda tá escuro, professor. Não sei por que escureceu assim, gente. Clareou? Não? Vai, professor. Continua a aula aí, continuando então. Então assim, ó, e onde fica essa igreja, essa Basílica de São Pedro, professor? Fica no Vaticano, gente, tá? É a principal igreja católica, tá? É ali onde fica o Papa, é ali onde fica, tá? Então, eu não sei o que eu fiz com o brilho aqui, gente, mas enfim. Ah, tá. Agora eu descobri. Tchanã! Então, assim, ó, presta atenção aqui, ó. A basílica é um edifício cuja origem remete a Roma da antiguidade.
Caracteriza-se como um espaço amplo que permitia a reunião de um grande número de pessoas e um local de destaque para aquele que conduz o grupo. Os romanos utilizavam esses edifícios para a promoção de eventos econômicos e judiciais. Com o passar do tempo, os cristãos adotaram essa forma de organização dos espaços para a realização de cultos, tendo em vista que seu desenho adequava-se ao caráter de assembleia de cerimônia cristã. Agora vem aí, ó, essa nova basílica que deveria constituir-se no momento a Roma cristã, envolveu a sua concepção nomes de prestígio da arquitetura e das artes do período como Donato Brumadi, Michelangelo, Rafael Sanzio e Sandro Botticelli. As pinturas, as esculturas dessa igreja teve ali a participação de artistas muito famosos na época. Durante muito tempo a Igreja Católica foi considerada a instituição mais importante da Europa. Seus ensinamentos acompanhavam a vida e o modo de pensar dos europeus, desde o nascimento até a morte. Quem não era batizado não era aceito socialmente. Olha só a discriminação que existia em relação à religião. Só a Igreja Católica era predominante na história, na Europa. Se você não é batizado na Igreja Católica, enfim, você não merece o nosso respeito, né? Eu não sei, ó, toda hora tá ficando escuro minha tela ali. Quem se afastava das orientações da igreja era considerado um herege. Esse era o termo para aqueles que se afastavam da igreja. Herege, tá? Podendo ser até excomungado, proibido de receber os sacramentos, o que equivaleria a ser excluído da vida religiosa e social da época. Os membros da igreja exerciam forte influência entre os fiéis. A eles eram reservado o papel de ensinar e conduzir os cristãos à salvação da alma. Tá só falando da igreja católica, tá, gente? Depois a gente vai entrar nas reformas protestantes, só para vocês entenderem como funcionava a igreja na época. De acordo com as regras da igreja, a salvação seria obtida com fé e obras feitas pelos cristãos, ou seja, ações que agradavam a Deus. No entanto, alguns dos seus integrantes tinham um modo de vida bem diferente dos valores e dos ensinamentos pregados pela Igreja Católica. Membros do clero viviam luxuosamente, enriqueciam à custa da fé e da cobrança de tributos aos crentes. Eles condenavam a riqueza, eles condenavam a luxúria, eles condenavam as pessoas a acumular bens. Porém, muitos membros do clero que eram pessoas padres, eram bispos, eram pessoas que eram do alto clero ali, que viviam na igreja, que eram representantes da igreja, mas que viviam de forma inadequada, vivendo aquilo que eles não vivendo aquilo que eles pregavam, para ser mais específico, e às custas dos dízimos e dos impostos que eles cobravam, muitas das vezes, dos tributos que eles cobravam dos crentes. Ostentavam sinais pessoais de riqueza e também faziam questão de ostentar nos templos religiosos uma riqueza muito distante da condição de vida da maioria dos cristãos e do que teria sido a vida dos pioneiros do cristianismo. Não faltavam críticas entre os fiéis e entre os próprios membros do clero a essa postura de ostentação. Há tempos ocorriam movimentos buscando corrigir desvios de membros da igreja. Olha aí, gente. Você está vendo que eles já começaram a ficar insatisfeitos, né? Já começaram a gerar uma insatisfação com a conduta ali dos membros da igreja, com a conduta do clero, dos padres, dos bispos, daqueles que estavam à frente da igreja. Então aqui já é um início de uma revolta, de uma reforma, tá? Gente, ali a gente vai ver padres se perdendo em coisas promíscuas, como tipo prostituição, bebida, tá? E isso foi uma época lá atrás da igreja, tá, gente? Não vamos comparar com a igreja de hoje, tá? Não vamos fazer esse tipo de comparação, tá? Mas assim, ó, ostentando riquezas, ostentando as custas do dinheiro dos fiéis, tudo isso foi gerando um descontentamento entre os fiéis. Eles ficaram todos assim, eles estavam ficando de cara. Nós vivendo na pobreza, nós vivendo uma vida, sabe, faltando as coisas de escassez, e eles lá vivendo na bonança, na fartura.
isso está errado, isso não está certo. E aí começam esses pensamentos de reforma, né, gente? Ó, lá na página 150, você vai ver ali algumas coisas estipuladas pela igreja, como, por exemplo, o celibato. O que era o celibato? Tá? O celibato era nada mais é do que o padre não poder, ou o bispo, ou um representante do clero, não poder se casar. O celibato se estendeu até os dias atuais, tá, gente? Tá? Ó, por exemplo, era uma desrespeitada por muitos. Ó, a necessidade espiritual das pessoas nem sempre eram atendidas pelos padres, que viviam viajando e abandonavam constantemente as suas paróquias para atender aos seus próprios interesses. A regra do celibato, que eu falei para vocês, que é os padres não poderem casar e nem se relacionar com mulher, era desrespeitada por muitos clérigos. Isso foi gerando insatisfação atrás de insatisfação, gente. O modo de vida luxuoso do clero aparece em diferentes momentos da história, como podemos perceber nos relatos a seguir dos séculos XII e XV, tá? E no século XIII, um contemporâneo registrou o interesse de membros do alto clero em questão ligada ao luxo e às vestimentas e da alimentação. É lógico que eu não vou ler todos esses textos aqui, tá? Mas ele vai falar ali da venda de relíquias, que eram a pessoa do clero vendendo obras, vendendo santos, vendendo relíquias da igreja para benefício próprio. E isso também desagradou muito a questão dos fiéis. Então foi uma série de acontecimentos aí, gente, que desagradou os fiéis. Os fiéis estavam descontentes com tudo aquilo. E agora nas próximas aulas, nossa de história, na nossa live de amanhã, aí a gente já vai começar a entrar nas reformas protestantes. E agora sim a aula começa a ficar interessante, tá, gente? As reformas protestantes são interessantíssimas. Tem uma delas que é o anglicanismo, que teve ação, que teve traição, que teve, enfim, uma série de coisas ali que aconteceu muito interessantes e que eu espero que vocês estejam ansiosíssimos para aprender sobre isso. Tá, pessoal? Eu vou deixar só a tarefinha para vocês aí, que está na página 151, atividade 1, A e B. Página 151, atividade 1, exercício A e B. Tá bom? Eu vou postar ali para vocês, pode ficar tranquilo. Pessoal, aquele beijo no coração de cada um de vocês. O prof tá morrendo de saudade, reforçando isso. E até amanhã na nossa live, se Deus quiser, tá? Aquele beijo no coração e fui.